Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, meu nome é Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como tá se aproximando aí o Dia dos Namorados, hoje eu resolvi trazer um pouquinho diferente para vocês. Estou aqui com meu esposo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington, sou esposo da Vitória. E hoje a gente vai contar para vocês a nossa história de como nós nos conhecemos. E tudo começou, gente, no ano de 2015. Eu tinha 17 anos, né? Tinha 21 para 22 anos. Sim, nós nos conhecemos na nossa igreja, né? Inicialmente o Wellington estava indo para minha cidade, ele não morava lá porque ele ia estudar numa escola de música, no conservatório, né? Na verdade, a Vitória ela é do interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada São José do Rio Pardo, só que eu sou do interior de Goiás, no extremo oposto, uma distância aí de quase 800 quilômetros entre uma cidade e outra, o que depois a gente vai falar um pouquinho disso, dificultou um pouquinho as coisas, mas a gente crê que em tudo que aconteceu do início ao fim, aos dias de hoje, sempre teve a mão de Deus a direcionar tudo. Né? Exatamente, gente. Seria bem improvável, né, que nós nos conhecêssemos, porque o Wellington é de Lagoa Santa, Goiás, né? Hoje a gente está mais próximo da cidade dele do que da minha, mas seria completamente improvável mesmo, né, que a gente se conhecesse. A forma como Deus fez as coisas, a forma como Deus nos apresentou, eu diria que se assemelha quase como um roteiro de um filme. Porque como as coisas aconteceram, gente, eu diria que nem em 1000 anos na nossa mente a gente conseguiria projetar ou imaginar algo do tipo. Porque nós vínhamos de contextos completamente diferentes, de culturas diferentes, e calhou da gente se conhecer dentro de uma igreja, chegando também em contextos diferentes, né? Sim, eu estava no meu processo de conversão, né? Quando eu entrei na igreja, eu não vim de uma família evangélica. Apenas a minha irmã era evangélica na minha família, gente. E para contextualizar para vocês, né? Eu estudava numa escola onde eu tinha alguns amigos que eram evangélicos. E teve um dia que eles me chamaram para ir na igreja deles, num culto de jovens, num sábado, e eu fui e eu simplesmente nunca mais saí, né? E aí começou esse processo meu, né, com Deus. Diferente do caso da minha esposa, gente, ela estava vivendo um processo de conversão de alguém que estava tendo ali suas primeiras caminhadas com Deus no cenário evangélico, vamos dizer assim. Só que o meu contexto já era um pouco diferente, porque enquanto ela estava passando por um processo de conversão, eu estava passando por um processo de voltar para Cristo. Diferente da minha esposa, que vem de uma família católica, toda a família dela basicamente. Eu já sou de uma família evangélica, eu nasci e cresci dentro de uma igreja evangélica, sempre congreguei na igreja metodista, que inclusive é a igreja do qual nós pastoreamos e hoje nós servimos também. E porém, quando eu fui para a cidade de São José do Rio Pardo, eu já me encontrava afastado dos caminhos do Senhor há mais ou menos 5 anos. Então, na verdade, meu intuito inicial seria ter ido para São Paulo, e aí que a gente diz que como Deus faz as coisas como Ele bem quer. Eu obtive uma reprova no vestibular na cidade de São Paulo, capital, mas ali um professor me direcionou para o Conservatório de Tatuí. Para quem não sabe, o Conservatório de Tatuí ele possui a sua sede em Tatuí, mas possui um polo em São José do Rio Pardo. E depois conversando, gente, a gente percebeu que nós entramos na igreja com um mês só, eu acho, de diferença, né? Praticamente. Foi isso, assim, mais ou menos. Ela entra um pouquinho antes e mais ou menos um mês depois, exatamente no dia do meu aniversário, foi o primeiro dia em que eu pisei na Igreja Avivamento Bíblico de São José do Rio Pardo, que foi onde eu fiquei ali por alguns anos, né? Quando eu entrei na igreja, gente, eu tava ali, né,
tendo novas amizades, conhecendo outras pessoas, né? E tava nesse processo do primeiro amor com Deus, né? Então eu só queria Deus, né? Eu não tava com intenção nenhuma, assim, não tava nem pensando em namorar devido a algumas experiências ruins aí que eu tive, né? E só queria Deus mesmo. E o mais interessante, pessoal, é que ela falando a respeito de não querer namorar, o mais interessante é que quando eu cheguei na cidade de São José do Rio Pardo, meu intuito era simplesmente estudar, né? Eu sempre fui apaixonado por música, amo música até hoje, mas na época a minha intenção era viver de música. Então a minha mente estava totalmente focada nos meus estudos no conservatório e me desenvolver como músico. E honestamente, para mim na época, o retorno à igreja era uma coisa que eu colocaria como no mínimo improvável. Isso eu digo por desejo próprio. Eu não tinha a mínima intenção de retornar para a igreja. Como eu já tinha uma experiência, uma vivência na igreja, por conta de algumas decepções, de algumas questões da minha igreja antiga, eu me afastei dos caminhos do Senhor e, honestamente, eu não pretendia voltar. Então, vamos dizer assim que nós estávamos vivendo tempos diferentes que nos direcionaria para um mesmo algo. Enquanto ela estava vivendo um processo de conversão, eu já estava vivendo um processo de restauração, e eu diria que nenhum de nós dois tínhamos sequer a intenção de iniciar um... Sim, a gente até se via na igreja. E o mais interessante, gente, é que para ela, isso ela pode dizer ou não, mas talvez a entrada dela na igreja foi um pouco mais natural do que a minha. Porque eu diria que quando eu cheguei na igreja foi quase como se Deus estivesse me obrigando, digamos assim, de certa forma. Por mais que eu acredito que essa não seja a melhor expressão, mas nós chegamos também de forma diferente. Sim, eu tava em outra fase da minha vida, gente. Eu tava numa fase que eu estava muito focada nos meus estudos, né? Eu queria fazer uma faculdade, né? Então eu estava muito focada. Eu tinha mudado de escola na época, né? Eu estudava na ETEC e eu estava muito focada nos meus estudos mesmo. Então quando eu entrei na igreja, o meu foco era esse. Era a igreja, Deus e estudar. Só, como eu falei pra vocês, eu não queria saber de namorar, né? Que no meu caso, gente, o que acontece? Quando eu cheguei à cidade de São José do Rio Pardo, quando a gente diz, na verdade, que parece não, a gente sabe que tudo foi muito bem preparado por Deus, é pelo fato de que eu não tive uma única chance de ir para uma igreja. Na verdade, eu cheguei aí para uma igreja, né? Eu visitei uma igreja, muitas coisas ruins aconteceram nesse único dia, o que me reforçaram a ideia que eu tinha na cabeça de que eu não queria voltar mais para a igreja, né? De que eu não queria fazer parte de uma igreja. Só que durante esse processo, durante todo o tempo que eu tive no conservatório, eu fiquei praticamente 7 meses em São José do Rio Pardo sem congregar, até que eu visitei avivamento bíblico pela primeira vez. Só que dentro desse tempo não foram muitas as pessoas que tentaram me levar para a igreja. Na verdade, todo o meu ciclo de amizade dentro do conservatório eram de pessoas evangélicas. Então muita gente me convidava, alguns descobriram que eu era crente, que eu estava afastado e tentavam me levar para a igreja, mas eu confesso assim que o meu coração era bem duro nesse sentido, o que impossibilitava qualquer chance de eu ir para alguma igreja. Engraçado que muitas das pessoas que conviviam comigo no conservatório depois vieram a se tornar meus irmãos e companheiros. E aí, pessoal, que vem a parte interessante. Talvez seja assunto para outro vídeo, outro momento a gente volte aqui para falar um pouquinho a respeito disso, mas foi muito específico a forma como eu cheguei na igreja, a forma como eu entrei. Não vou falar o todo porque é uma história à parte, um pouquinho mais longa, mas quando eu cheguei num culto de terça-feira e conheci a igreja, eu digo no culto de terça-feira porque era culto de ensino, gente. Um culto bastante aleatório, no sentido de que as pessoas não têm tanto costume de estar nesses cultos. Talvez não seria o melhor dos cultos para que alguém decidisse ficar, mas Deus, ele faz as coisas de forma tão grandiosa que naquele dia, através da vida do nosso pastor, que cuidou da gente durante todo aquele tempo, que fez o nosso casamento, eu descobri que eu tinha uma família. Então eu decidi ficar, né, durante o culto de ensino.
no dia do meu aniversário, numa terça-feira. E o mais interessante é que, sem me conhecer, o pastor, ele naquele mesmo dia sabia que eu estudava no conservatório, sabia que eu tinha algum talento, e ele pediu para que naquele mesmo final de semana eu me apresentasse na igreja, a líder do Ministério de Louvor na época, que ele estava me recomendando para fazer parte do ministério onde eu entrei, e eu só saí quando eu fui embora. Exatamente. Nessa época, gente, na nossa igreja tinha muitos jovens, né? E as pessoas eram muito ativas na época, né? E a gente, assim, se via, mas a gente não se conhecia, a gente não conversava, né? Então ele tinha um grupo de amizade dele, eu tinha o meu, né? Mais ou menos ali. Relativo. Na verdade, eu diria que eu fazia parte de todos os grupos possíveis da igreja. Eu estava inserido no meio dos jovens e até mesmo em grupos de idosos, né? Mas, de fato, embora a gente tivesse ali muito próximo, era um pouco difícil você ter relacionamento com todo mundo, porque era muita gente. Exatamente. Eu digo assim, tem sempre aquelas pessoas que a gente é mais próxima, né? E a gente até tinha amigos em comuns, na verdade, bastante amigos em comuns, né? Exatamente. Mas a gente nunca se conversou, né? Exatamente. A sensação que dava, depois a gente conversando sobre isso, né, é que parece que Deus estava separando o tempo certo, né, para que a gente se conhecesse, né? Porque quando a gente fala, gente, de amigos em comum, por exemplo, nós temos um amigo que se chama Matheus, inclusive se você estiver vendo esse vídeo, é nóis, mano. Eles estudavam junto na mesma sala, né? Inclusive, creio que a partir do Matheus também, que você chegou na Avivamento Bíblico, né? A partir da célula que vocês tinham. Sim. Né? E depois de um tempo que eu estava na igreja, eu e o Matheus, nós nos tornamos muito amigos, eu diria assim, que quase que inseparáveis. Então é engraçado pensar que nós éramos bons amigos de uma pessoa em comum, por exemplo, mas a gente não se falava, a gente sequer conversava. Né? Exatamente. Mas é igual eu disse, né? A sensação que dava é que Deus estava... Sensação não, eu acho que de fato era isso, né? Que Deus estava fazendo uma obra individual primeiro, tanto em mim quanto nele, para que depois a gente se conhecesse, né? Enquanto ela permaneceu no propósito dela de que ela não namoraria, eu ainda tentei de alguma forma um relacionamento dentro da igreja, né? Sim, na minha cabeça, gente, a minha oração era essa, né? Até conto isso pra ele. Que eu falava pra Deus assim, que eu não ia namorar se não fosse pra casar. Porque na minha cabeça era assim, se eu começasse a namorar e de repente não desse certo, pra mim era uma perca de tempo, sabe? Então a minha oração sempre foi essa: Senhor, eu só vou namorar se eu for casar, né? Exatamente. Estamos aí. É engraçado que eu digo assim, eu falei no início que estava no processo de volta para Cristo, mas às vezes quando a gente conversa eu também digo o seguinte, que para mim eu tive a consciência de conversão mesmo nessa época da nossa vida. Embora eu viesse de uma família cristã, evangélica, vivi na igreja, eu fui ter a consciência da minha conversão nessa época. Então foi um período assim que Deus tratou comigo de uma forma muito intensa. Então tudo que aconteceu, eu diria que foi Deus mudando a minha percepção a respeito de muita coisa, inclusive de relacionamento, né? Eu cheguei na igreja, vamos dizer assim, que era uma novidade, porque eu me tornei uma pessoa muito exposta. Para quem conhece a nossa igreja, sabe, a nossa igreja, no caso, é o Avivamento Bíblico, onde a gente se conheceu. Sabe que tem um ministério de louvor muito forte, muito grande, muito conhecido, e eu passei a ser muito visto, ao contrário dela. Eu sempre fui mais quieta, eu sempre fui mais da minha, eu sou mais dos bastidores, gente. Não só bastidor, mas ela era praticamente, não vou dizer invisível, mas ela era muito... Eu sou muito na minha, né? Ela é muito cuidadosa, né? Com o não se expor. E no meu caso não é que eu me expunha propositalmente, mas era impossível eu não ser visto, né? Inclusive, a partir disso, se surgiram, vamos dizer assim, algumas oportunidades de relacionamento no meu caso. Sim, exatamente.
E apesar, gente, de eu ser mais quieta, mais na minha, igual ele falou, né? Às vezes surge interesse, né, de algumas pessoas. E até algumas pessoas tentaram conversar comigo, mas como eu disse pra vocês, eu era muito fechada. E eu tava nesse propósito, que eu ia namorar só se fosse pra casar. Logo, eu não dava muito ideia, assim, pros meninos, no caso, né? Graças a Deus, né? Somos gratos a Deus por essa personalidade, né? E, gente, é tão engraçado que isso era algo que a gente não percebia, né? Que era muita gente mesmo. Então, muitas das coisas ou das pessoas que tentaram um relacionamento com ela, eu só fui saber depois de muito tempo, né? Sim, exatamente. Já no meu caso, foi um pouquinho diferente. Eu tive, digamos assim, algumas oportunidades de iniciar um relacionamento, mas teve um em específico, e é importante que eu fale sobre esse um em específico. É claro que não vamos citar nomes, né? Embora talvez quem assista e nos conheça saiba de quem nós estamos falando, mas esse um em específico ele foi muito importante para o que viria depois, né? Porque uma moça em específico na nossa época, detalhe, gente, a gente precisa dividir em duas fases da nossa igreja. Quando nós nos conhecemos, a gente estava numa sede antiga. A nossa igreja era uma igreja pequenininha, né, muito cheia, muito grande, de pessoas muito próximas. A gente tinha muito relacionamento entre os irmãos. E aí tem a segunda fase, que é quando nós mudamos para o prédio, que é o prédio de hoje, que é uma igreja infinitamente maior, é muito grande, né? Mas tudo começou na igreja antiga, que inclusive nós temos excelentes lembranças, né, desse período. Como ele disse, era uma igreja bem pequenininha mesmo, gente, só que muito cheia, né? Tanto que às vezes nem cabia tanto de pessoa, né, que ia. Exatamente, tanto que quando terminavam os cultos, era bem comum que os irmãos praticamente fechassem a rua ali para conversar, né, para ter aquele momento de comunhão pós-culto. E foi num desses momentos que uma moça se apresentou a mim. Era uma moça mais nova do que eu, bem mais nova, e despertou ali um interesse genuíno, vamos dizer assim. Nós começamos a conversar. E por que eu falo, gente, que é tão importante esse período? Porque eu acredito que todo cristão que preza um bom relacionamento, que quer casar certo, que quer namorar certo, você pensa primeiramente no quê? Quero alguém que seja crente. Prioritariamente, esse eu diria que é o primeiro requisito. Compartilhe, pelo menos, da mesma fé. Exatamente, da mesma fé. E, embora essa menina fosse uma moça mais nova, ela era do nosso contexto, né? Inclusive, a gente fazia parte de ministérios junto, né? Eu fazia parte de mais de um ministério dentro da igreja, né? Eu estava na igreja praticamente de segunda. Então, essa moça em si, a gente passou bastante tempo junto, foi desenvolvendo algo do qual eu achava que realmente sairia um relacionamento ali. Não pensava tanto em casamento, eu confesso, eu pensava primeiramente no namoro cristão, como deve ser. Mas, gente, aí é que a vida nos reserva algumas grandes surpresas, né? Sim. E, gente, o que acontece? Eu tô falando bastante porque, vamos dizer assim, toda a experiência que eu tive, ela foi um pouco mais intensa. Não é que foi superior à experiência dela. É que eu tava em outra vibe, gente. Como eu disse, né? Eu não pensava em namoro, como eu disse. Eu todo menino que vinha conversar comigo, eu logo... No meu caso, quando eu comecei, não foi bem um relacionamento com essa moça, porque a gente não chegou a namorar, mas a gente começou a se envolver. Era uma moça muito conhecida dentro da igreja, eu diria que até um pouco na cidade também, e as coisas começaram a se tornar visíveis ao ponto de que as pessoas começaram a perceber. E as pessoas começaram a perceber porque a gente começou a passar mais que sentava junto nos cultos. E, gente, honestamente, vou dar o meu ponto de vista. Eu sei muito bem que na época a moça não estava muito bem, vamos dizer assim, em relação à igreja, em relação à espiritualidade, relacionamento com Deus.
mas veio de encontro ao que eu também estava vivendo, porque eu também não estava bem, eu estava num processo de volta, um processo de conversão. Então vamos dizer assim que duas pessoas feridas, a chance disso dar certo era muito pequena para quase nenhuma. Então eu tive o primeiro sinal de alerta quando, na época, a minha atual líder de louvor, beijo, Ângela, tinha um cuidado muito grande comigo, né? A gente se tornou muito amigo, a minha líder, e ela tinha um cuidado muito grande comigo, e às vezes ela fazia até questão de me dar carona e me deixar na porta da minha casa, ao ponto de ela só saía quando eu entrava. E um dia ela veio falar comigo e foi o primeiro ponto, que foi o seguinte. Nessa época o Edson estava sozinho lá, gente, né? A família dele, como disse, era de longe, tava só ele lá, e a família dele passou a ser a igreja. Exatamente, a minha família, por exemplo. Por isso todo esse cuidado, né, com ele. Exatamente, eu só via minha família a cada 6 meses, né, que eram nos períodos de férias, que é quando eu voltava para Goiás. Então a minha família realmente eram as pessoas da igreja, e existiam algumas pessoas que tinham esse cuidado para comigo, né? E aqui a gente está resumindo muito, tá? Resumindo bastante, mas aí é quando as coisas começaram de fato a acontecer, que é o que, gente? Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, a gente ouve, né? Porque às vezes Deus fala e a gente começou a ter um relacionamento muito profundo com Deus, né? Com Deus, realmente. E dentro desses relacionamentos começaram a acontecer algumas coisas comigo, que foi o quê? Eu comecei a sonhar, ter muitos sonhos. Sonhos que começaram a me perturbar muito. E sonhos que eu tinha plena certeza que não eram sonhos de noites mal dormidas ou pesadelos aleatórios, mas eram sonhos que eles tinham significados, embora eu não soubesse. E foi quando aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu procurei na época o meu líder do Ministério de Teatro, e eu contei para ele boa parte desses sonhos, e ele falou assim, cara, isso aí realmente não tem cara de ser um sonho aleatório, mas eu não consigo te responder. Ele falou assim, por que você não procura a irmã Lucy? Pra quem não sabe, gente, quem é a irmã Lucy? Gente, é a famosa irmã do coro. Tem um. Toda igreja tem uma, e da nossa era a irmã Lucy. Uma delas, né, que tinha várias. Exatamente. A irmã Lucy, gente, era uma senhorinha já de bem de idade, é mãe de um dos presbíteros da nossa igreja. Uma mulher muito usada por Deus. Visivelmente usada por Deus, de uma forma que às vezes até assusta quem não está muito acostumado com isso, né? Sim. E num determinado culto, eu resolvi então procurar a irmã Lucy. O mais engraçado é que eu fui com essa ideia na cabeça desde o início, de que eu iria no final do culto procurar a irmã Lucy. E a gente tinha um costume, gente, que era o seguinte: terminou o culto, nós que éramos do Ministério de Louvor, nós ia guardar os equipamentos, guardar microfone, guardar retorno de ouvido, os meninos iam guardar os instrumentos. Então o Ministério de Louvor era praticamente o último a sair da igreja. E nesse dia em específico, quando eu estava guardando as coisas, eu percebi que todo mundo se levantou da igreja, todo mundo foi para fora da igreja conversar, e a irmã Lucy permaneceu sentada no lugarzinho dela, que é aí quando as coisas, gente, vou falar, quando as coisas começam a assustar um pouco. E aí que Deus faz como Deus faz as coisas. Para quem não acredita, gente, eu vou te falar, é só você vivendo coisas desse tipo para você saber como é de fato. Então eu fui em direção a ela e eu falei assim, irmã, eu preciso conversar com a senhora. E ela calmamente falou assim, eu sei, por isso que eu tava te esperando. E aquilo já me deu um negócio. Eu falei, vixe. Falei, caramba, né? Eu já sabia que realmente era Deus quem tava promovendo aquilo e que as coisas não seriam como eu tava pensando. Eu contei pra ela todos os sonhos que eu tava tendo. Ela me falou sobre a interpretação desses sonhos. Ela me confirmou, de fato, esses sonhos quem tá te dando é Deus, né? É isso e aquilo. Só que, gente, do nada, né? Deus tomou aquela irmã de uma certa forma em que a partir daquele momento tudo que aconteceu, nada foi planejado. Eu até brinco que eu fiz uma pergunta e ela me deu 10 respostas. Tudo saiu da história de sonho, da conversa de sonho,
Foi pra outro rumo. Não, tomou um rumo completamente diferente. Ela simplesmente, do nada, a gente pôs a mão na minha garganta e ela começou a orar, a profetizar. E uma das coisas que ela me dizia foi uma repreensão de Deus. Ela falou assim: não ouse você de se engrandecer, porque esse dom quem te deu foi eu te dei, eu posso tomar isso de você, porque eu cantava no Ministério de Louvor, canto até hoje, né? Mas em um determinado momento ela partiu para outro rumo e ela me fez a seguinte pergunta: hoje você tá num relacionamento com uma moça, não tá? Eu já me assustei, porque embora, gente, algumas pessoas tivessem conhecimento do relacionamento que eu tinha com essa moça, não era algo escrachado, não era algo assim visível, muito menos assumido. E eu falei sim, eu tô num relacionamento com outra moça. Ela falou assim: pois bem, essa moça não é pra você. E aí na hora eu já assustei. Ela falou assim: essa moça não é pra você. E ela me disse o seguinte: olha, a moça que eu preparei pra você, essa vai ser a sua ajudadora no seu ministério. Ela já tá preparada pra você. E não é ela. E é engraçado que na época eu pensei: nossa, meu ministério? Ministério de Louvor? Ministério de Louvor? Eu falei: vai ser alguém que canta, alguém que toca? Mas não, mas ali Deus já estava direcionando para um outro algo que viria a acontecer só lá em 2019, no processo do ministério pastoral. E a gente não tinha nem noção, na verdade, quando pastorei, né? Nem noção, nem vontade. Nem vontade também, nunca passou pela mente. Não era algo que estivesse no nosso coração, porque eu sou de uma família que tem muitos pastores, eu sempre soube como eram as coisas, então não era algo que eu desejasse, inclusive por isso nunca passou pela minha mente. Nunca passou pela minha mente ser pastor. Eu duvido que passou pela mente dela ser esposa de pastor, gente, né? De forma nenhuma. Não mesmo. Mas quando ela me disse isso, eu, de certa forma, eu acalmei meu coração e eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Tanto que na mesma semana, isso foi no domingo, na segunda-feira, praticamente, se eu não me engano, aconteceram outras coisas, né, que também vieram a culminar no fim desse relacionamento que eu tive com essa moça. Não foi um namoro, tá, gente? Só pra contextualizar. Era princípio. Era princípio de um namoro. Tá? Tava se conhecendo, a gente tava, vamos dizer assim, se relacionando fora da igreja. Era algo que se direcionaria para um namoro, provavelmente. Na verdade, eu cheguei a cogitar, cheguei a conversar sobre isso com essa moça. Era algo que a gente tinha conversado, mas que acabou não se desenvolvendo, graças a Deus, né? Porque Deus não tinha propósito nisso. Né? Tanto que quando eu encerrei meu relacionamento com essa moça, aí eu também mudei o foco do que eu tinha na igreja. Então, o meu foco passou a ser 100% meu relacionamento com Deus. Tanto que a gente até hoje tem a plena certeza que foi assim um momento muito especial que a gente viveu com Deus, porque foi um momento que tanto eu quanto ela não tínhamos nenhuma intenção de um relacionamento que não fosse único e exclusivamente com Deus. Exatamente. A importância, gente, de viver esse momento, esse período sozinho, né, com Deus. De você ter uma dedicação totalmente para Deus mesmo, né? Inclusive, quando a gente menos percebeu, gente, vamos lá, a gente estava sempre no mesmo contexto, como a gente bem disse. Os eventos da igreja, tudo que era com jovens, a gente estava em tudo. Tem até foto nossa, gente. Que nós estamos na mesma foto e a gente nunca conversou. É engraçado que eu diria assim que Deus nunca abriu os nossos olhos. A gente se via, mas a gente não se enxergava. Eu tava lá na igreja, mas eu via o Edson por ser, né, do Ministério de Louvor, né? É impossível não ver alguém que é do ministério, né? Só que eu não sabia nada da vida dele. Eu sabia que ele tinha vindo de outra cidade, só, mas era isso. Eu não sabia mais nada da vida dele. E acredito que ele também não, né? Da mesma forma, eu também não sabia nada dela. Como a gente já disse, nós tínhamos amigos em comuns, mas nunca houve a experiência de sentarmos no mesmo ambiente e sequer trocar uma palavra. A gente nunca nem tinha conversado. Mesmo os nossos amigos, a gente nunca nos apresentou. Isso que era mais estranho, né? Isso, gente, a gente tá falando aí de papo do que? Um ano. Mais de um ano já. Né? Mais de um ano dentro da mesma igreja. A gente nunca tinha conversado. E quando a gente fala assim que jovem na igreja,
gente, tinha muito jovem, mas não é papo de 1000 jovens ao ponto de a gente nunca ter tido a chance de conversar. Até outras moças muito mais improváveis, que eu não tinha nem sequer interesse, eu tive a chance de conversar, mesmo que fosse trocar uma palavra. Mas a gente não. Até um fatídico dia que eu digo que foi um dia, gente, Deus preparou. Deus preparou. Não dá pra explicar de forma natural tudo o que aconteceu. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava nessa fase de focar nos meus estudos, né? E aí chegou a época de fazer Enem, né? Foi mais ou menos outubro, novembro ali, né? Exatamente, acho que foi outubro, novembro, no máximo. Eu não sei como que é o Enem hoje em dia, gente, mas há 10 anos atrás, mais ou menos. Gente do céu, que veieira. 10 anos atrás, a gente era por inicial do nome, as salas, né, que você ficava. Então, meu nome é com V. Creio que ainda seja. Deve ser assim ainda, né? Meu nome é com V, né? E o Wellington dele, a gente é com U. Pela proximidade ali das iniciais, né, a gente caiu na mesma sala. Exatamente na mesma sala. Gente, só para ressaltar uma coisa, não é que eu não ligava, mas para ela era um dia muito importante. Era o Enem decisivo, assim, da minha vida, né? Porque eu tinha 17 anos, eu tava acabando o ensino médio, né? E eu queria muito fazer uma faculdade, então aquele Enem era muito importante para mim. E no meu caso, eu já tava, vamos dizer assim, tava fazendo por fazer, porque eu tava estudando música na época, Ele tava no conservatório, não tinha muita intenção. O conservatório demora 7 anos. Meu curso duraria 7 anos, né? Mas eu não tinha nenhuma intenção de prestar um vestibular, mas eu fiz por fazer, assim, para não deixar, para não passar batido, tanto que eu nunca nem estudei, né, pro Enem ali durante aquele período. Tanto que, como era de costume da minha parte, eu me sentei na última fileira, a sala onde nós caímos, nós fizemos a prova na Unip, que inclusive foi onde ela veio. Onde eu estudei depois, né? Onde eu fiz a minha faculdade. E eu fui assim, um dos primeiros a chegar. A sala já estava relativamente cheia. E aí você chegou, né? Aí eu cheguei. Só que, gente, assim, ó, eu tinha mania, né? Em todo lugar. Como eu falei, né? Eu sempre fui muito quieta, muito tímida. Eu nunca gostei de aparecer. E quando eu cheguei na sala, a sala já estava praticamente cheia, né? E aí você entra, você entrega seus documentos ali, você assina, né? E, gente, eu simplesmente cacei a primeira cadeira que eu achei livre, né? E não vi nem quem tava lá. Eu só achei um colega ou outro que estudava comigo e que tava ali perto, cumprimentei e só, não vi mais ninguém. Tanto que eu sei exatamente até hoje em qual cadeira que ela sentou. Eu tô na segunda cadeira da segunda fileira. Você tava na mesma fileira? Não, eu tava na terceira fileira, lá no fundo você tava na segunda. E aí, gente, que eu falo que vem uma coisa engraçada, que foi o seguinte: a gente conviveu na mesma igreja durante tanto tempo, mais de ano, e a gente nunca se viu, nunca se notou, nunca conversou, mas nesse dia em específico, quando ela entrou na sala, eu olhei e a princípio eu sabia, falei, é uma moça da minha igreja. Só que naquele momento foi como se, como a própria Bíblia diz, como se caísse as escamas dos meus olhos. E eu olhei pra ela de uma forma que no meu coração, gente, pode parecer loucura. E ela vai confirmar isso. Pode parecer loucura, mas no meu coração eu olhei e falei, gente, eu acho que essa daí é minha mulher. Meu Deus. A gente nunca tinha conversado. Eu falei, eu quero casar com essa moça. Tanto, gente, que nesse mesmo evento do Enem, eu ainda falei assim, eu preciso me fazer notado de alguma forma. Lembrando que era um dos dias mais importantes da vida dela. Pra mim, não é que não era, mas eu não tava ligando tanto quanto ela. Eu pedi pra ir ao banheiro e quando eu passei do lado dela, eu fui e dei um cutucão. Ele me cutucou. Na costela dela. É claro que ela odiou, ela tava concentrada. Eu não transpareci como uma pessoa bem educada que sou, né? Mas foi a minha forma de chamar. Cumprimentei, falei oi, né? Não sei se falei oi, pai do senhor, alguma coisa assim. E eu segui pro banheiro. Mas foi a minha forma de chamar a atenção dela. Lembrando, gente, eu nem sabia qual era o nome dela. Exatamente. Tá? A gente convivia ali dentro da igreja e eu nem sabia qual era o nome dela.
E é claro que naquele momento eu planejei o seguinte, falei, olha, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a prova rápido, vou sair, eu vou esperar ela sair. E eu vou puxar a conversa com ela, vamos ver qual que vai ser a ideia, né? Mas meus planos foram frustrados. Gente, diferente dele, que fez a prova muito rápido, eu sempre era uma das últimas, que eu gostava de confirmar se tava tudo certo, né? Então eu fui, não fiquei entre os 3, né? Acho que não. Não fiquei entre os 3 últimos, mas fui praticamente uma das últimas. Então ele esperou bastante, porque ele saiu bem antes de mim. Só que... Quer contar essa parte? Não, gente, eu fiquei lá esperando ela e é claro que eu não sabia nada dela. E eu fiquei esperando, só que na minha frente, sem eu saber quem era, tinha um senhor de bigode branco, que é o meu sogro, e ele já estava esperando ela no carro. Então, assim que ela saiu, ela já foi direto pro carro, me deu chance zero de abordar ela e ela foi embora. Mesmo eu sabendo que eu iria encontrar ela na igreja em algum momento, ficou um pouco frustrado. Não só frustrado, mas eu me deu um certo desespero. Eu corri pra casa e eu sabia, falei, gente, eu preciso do contato dessa moça. E aí é onde eu entrei no grupo dos jovens, do WhatsApp. Tava conversando, e aí procurando, eu achei o contato dela e aleatoriamente eu mandei mensagem pra ela. Sim, me mandou mensagem. A gente começou a conversar, né? E diferente. Começou a conversar nada, gente. Não. Ela não me deu moral nenhuma. Não deu a mínima intenção de quem queria desenvolver qualquer tipo de conversa. Mas como eu falei pra vocês, gente, eu já tinha essa questão às vezes, de pensar logo, sabe? Não ficava conversando muito, não. A gente começou a conversar uma conversa diferente ali, né? Sobre outros assuntos. Você não contava também com a minha persistência, né? Exatamente, não contava. Porque normalmente a galera que ia conversar com ela dava logo uma patada, o cara vazava. Não era patada, gente. E o cara nunca mais voltava. Diferente de mim, que aqui vos fala, né? Resiliente, né? Muito resiliente. Não, e aí a gente começou a conversar, né? Conversa de fato. Conversa sobre a vida mesmo, gente. Sobre as coisas da igreja, né? Sobre Deus. Foi uma conversa bem saudável inicialmente. E aí... Com exceção do que eu te disse, menos de uma semana de conversa. Com menos de uma semana de conversa, gente, ele falou pra mim que ele ia casar comigo. Eu falei daquilo que eu sabia, gente. Vamos ser bem sinceros. Estamos aqui. Eu sabia, eu falei do que eu sabia. É claro que na cabeça dela ela me tratou como um maluco. Gente, eu tinha 17 anos e o menino falando que ia casar comigo. Eu falei, gente, esse cara é doido. Foi um ímpeto de alguém que sabia o que estava falando, gente. Essa é a realidade. E tanto que por diversas vezes quando eu falava isso, eu falei, eu tô falando sério. Eu falei, eu vou casar com você. E aí a gente começou a conversar, né? Desenvolver ali um relacionamento de amizade, né? Que durou 2 anos. 2 anos, gente. 2 anos, gente. Assim, durou um ano. É porque a gente conversou 2 anos. Só que no outro ano a gente já tava meio que namorando, né? É que na verdade, gente, vamos lá. A gente se resguardou um do outro. Vamos ser sinceros quanto a isso. E aqui é parte da nossa história, mas parte como um conselho também para quem talvez esteja vivendo algo semelhante. Tá esperando aí em Deus, né? Exatamente. As pessoas têm uma mania de atirar para tudo quanto é lado. Né? Então, assim, enquanto alguém não aceita o compromisso comigo, eu vou tentando com outras. Não foi o que a gente fez. A partir do momento que a gente começou a conversar, gente, isso eu falo desde o início, nós nos resguardamos ao ponto em que nós éramos somente amigos. A gente ficou muito amigo durante esse período. Abrimos, né? Coisas da nossa vida. Exatamente. Da nossa família, né? Então, sempre fomos muito... É importante ressaltar isso. A gente sempre foi muito sincero, muito honesto um com o outro, né? A respeito das nossas famílias, como eram. E uma das coisas que a gente sempre fez foi deixar muito bem claro, por exemplo, quando tinham outras pessoas demonstrando interesse, seja para mim ou seja com ela. E que nós não estávamos abertos
Sim. a esses outros relacionamentos, né? Então, de uma forma indireta, a gente se comprometeu com o outro, a gente se comprometeu a se conhecer. E esse tempo foi muito importante. Né? Engraçado que a gente nunca combinou isso. A gente desenvolveu muito diálogo, né, nessa fase. A gente nunca combinou, não, vamos fazer assim, dessa forma. Foi natural, foi automático. O respeito que a gente tinha e, gente... Essa era só conversa mesmo, da gente, nessa época. A gente se via na igreja e raramente a gente conversava pessoalmente. Nem mesmo na igreja a gente demonstrava que a gente estava conversando isso, um período que levou anos. A gente se cumprimentava. Somente uma ou outra pessoa sabia, dentre esses os nossos amigos. Não, Matheus. A Ju porque ela era muito ligeirinha, né? Mas se a única pessoa com quem eu falava de forma aberta depois de um certo período foi o Matheus, né? Que é um nosso amigo até hoje, aleatoriamente. Mas não vem ao caso essa informação. Mas, gente, aí também veio uma coisa que eu digo que é muito interessante sobre você saber ouvir a voz de Deus, porque durante esse período dos 2 anos, por mais de uma vez eu pedi ela em namoro, né? Eu pedi ela em namoro e ela falava o quê? Não. Ela dizia não, que não queria namorar, mas que queria continuar sendo a minha amiga. E eu quase que dizia assim, vá se lascar, né? Que conversa é essa? Não quer namorar, quer ser amigo. Não quero sua amizade, não. Agora bem claro sobre isso. Eu não quero ser seu amigo. E a gente ficava um períodozinho ali de alguns dias sem conversar, mas eu sempre voltava a conversar com ela. Só que, gente, joelho no chão, tá? Sempre orei sobre o nosso relacionamento. Eu orava e a gente não percebe, mas dentro desse período em que a gente ora muito, que a gente entrega para Deus todas essas questões, pode ser que Deus não faça o que a gente quer. E Deus não fez o que eu queria, mas Deus foi me transformando durante todo esse período. E eu também diria que transformando ela também. No meu coração também, porque como eu disse a vocês, eu tinha um pouco de receio de relacionamento, um pouco de medo, né? E Deus foi trabalhando isso em mim. Não é que eu não queria namorar com ele ou não sentia algo por ele, sempre gostei muito dele, igual tá falando aí, né? Que eu falo assim, é como amigo, né? Mas Deus foi tratando essas coisas em mim também. E esse tratamento, ele teve resultado, porque a gente sabe que as coisas aconteceram como deveria ter acontecido. E aí que vem, pra mim, uma das partes mais sacanas da história, gente. Por quê? Durante todo o período em que eu estive em São José do Rio Pardo, eu pedi ela em namoro e ela recusava todas as vezes. Mas num determinado dia, gente, como eu digo, em outro momento pode ser que a gente fale um pouquinho sobre isso aqui também, eu decidi ir embora. Eu voltei de férias e uma semana depois eu simplesmente disse na minha cabeça, eu vou embora. E eu fui embora. Eu falei numa terça-feira que eu iria embora. Realmente foi assim mesmo, a gente tava conversando, ele falou que ia embora. Ela não acreditou muito. Eu não acreditei, mas... Uma semana depois eu fui embora, eu vendi todos os meus móveis, tudo que eu tinha, tranquei minha matrícula no conservatório e eu voltei para minha cidade. Isso num espaço de, na verdade, nem chegou a dar uma semana, né? No domingo, ele foi o último culto dele, né? Um chororô danado. Na igreja. E aí ele falou que realmente ia embora, né? Aí que caiu a ficha dela, que realmente eu iria embora. Tanto que o nosso último contato foi no culto. No domingo, na igreja. No domingo, na igreja. E aí eu senti, né, que esse era o momento da gente começar a namorar. Ele foi embora. Quando eu já tinha ido embora. No ônibus. Né? Porque, na verdade, eu tava no ônibus indo embora. E aí eu mandei a gente conversando e eu dei o meu ultimato, vamos dizer assim. Falei, eu vou dar aqui a minha última cartada, meu último pedido. E se ela falar que não, acabou, eu tô indo embora mesmo, né? Se encerra ali, eu me lembro até o banco que eu tava sentado, mas enfim. E aí eu pedi ela em namoro no ônibus indo embora. E aí, pra zero surpresa de todo mundo, aí ela resolveu aceitar. Quando eu estava indo para 800 quilômetros quase de distância dela, né? E foi bem difícil, porque quando eu fui embora para Lagoa Santa, a gente ficou 1 ano sem se ver, né? Porque foi um período assim de readaptação que eu tive na minha cidade. Foi nesse período, tipo, a gente conversou 1 ano enquanto ele estava
na minha cidade ainda, e depois ficamos mais um ano só conversando também, né? A gente não se viu mais. A gente não se viu, mas a gente se comprometeu como namorado. Né? Só que isso durou 4 anos, gente. Foram 4 anos de namoro à distância, aonde a gente se via. Só que aí teve um período que você veio, que aí a gente começou a namorar de fato. Não, sim, mas eu falo assim, mais de modo geral, o nosso namoro à distância ele durou 4 anos. 4 até anos. A gente se casar. E foram 4 anos bem difíceis, porém muito providenciais, porque a gente foi muito tratado também durante esses 4 anos e como Deus desenvolveu as coisas. Gente, todo mundo fala, namoro à distância não dá certo. Todo mundo fala, gente, eu ouvi isso bastante. Não mais à distância que não. Exatamente, eu ouvi de pessoas, claro, que não eram crentes, falaram, você não sabe nem o que ela tá fazendo lá, ela não sabe o que você tá fazendo aqui, isso não dá certo. Poderia ser para qualquer outro tipo de casal, mas não para casal de crente, de alguém que a gente tinha plena certeza que tudo estava sendo promovido por Deus. A gente se via, a cada 3 meses, 4 meses, às vezes. Então dava aí 3, 4 vezes no ano. Exatamente, eu tava desempregado, eu fazia bico, gente. Depois eu comecei a trabalhar, ficou um pouquinho mais fácil. Mas porque aí também tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. Exatamente. Aí começou a ficar um pouco mais complicado. Eu não conseguia ficar indo tanto, né, pra Lagoa, porque eu trabalhava na época e eu estudava também, né? Então eu só ia pra Lagoa uma vez por ano, que era nas minhas férias, em julho, né? Sempre nas férias de julho. Sempre nas férias de julho. O que me facilitou muito é que meu pai tinha carro. Inicialmente eu ia de ônibus, gente, que era muito difícil pegar ônibus. Dava trabalho, era caro. E aí eu comecei então a ir com o carro do meu pai, que gerava muito menos gasto. Era mais rápido. Era muito mais rápido e eu conseguia ficar até mais tempo. Né? Facilitava bastante. E a gente ia pra lá uma vez. Eu ia pra lá uma vez a cada 3 meses, no máximo a cada 4 meses. Só que, gente, a gente tinha um plano inicial que seria o seguinte: nós nunca falamos sobre qual seria o tempo perfeito pra gente se casar. A gente sobre isso. Né? A gente nunca conversou, vamos namorar tanto tempo. Não tinha isso. Nunca falamos, mas a gente tinha uma certeza de que quando eu pedisse ela em casamento, um ano depois, a gente só ficaria noivos um ano. Um ano que seria o tempo de preparar o casamento. Exatamente. Porque a gente não queria ficar enrolando, né? O tempo de noivado a gente acredita que seja pra preparar o casamento mesmo, né? Ali. Exatamente, que pra gente esse período ele era pra isso. Era pra isso. Somente pra isso. Pra avisar, vamos casar. E de fato foi assim que nós fizemos. Assim que a gente ficou noivo, 2 meses depois a gente marcou a data do casamento. Exatamente. Marcamos a data do casamento, gente. Tinha dinheiro? Nenhum centavo. E pra piorar, tá? Você me lembra que lá atrás a gente falou quando a gente falou com a irmã Lucy, eu falei com a irmã Lucy, e ela disse que eu teria uma ajudadora no meu ministério. Então, em 2018, finalzinho de 2018, eu optei, já era gente, resumidamente falando. Essa história é pra outro vídeo. Né? Mas eu já tinha recebido alguns recados de pessoas diferentes da parte de Deus, por algumas pessoas, de que eu seria pastor. Eu corria como o diabo corre da cruz, eu não queria, mas no final de 2018, gente, vou dar só um contexto muito rápido, eu ouvi algo da minha mãe, que ela dizia o seguinte, ela falou assim: meu filho, e tudo que você faz não dá certo, será que na hora de você começar a fazer o que Deus tá te chamando para fazer? E aí foi quando eu decidi de fato aceitar esse chamado, aí com a minha pastora na época, que me direcionou para o seminário. Em 2019 eu fiz o programa de orientação vocacional da Igreja Metodista. Em 2020, comecinho de 2020, eu fui para a faculdade, né? Eu fui para São Bernardo do Campo. E o mais interessante de tudo, gente, é que a gente sabe o que aconteceu em 2020. Eu fui em fevereiro, na verdade fui em janeiro, e em março de 2020 começou a pandemia. Então todos nós voltamos para casa, nós éramos residentes internos, na verdade, na faculdade, né? Ainda em São Paulo, em São Bernardo. E em aquele mesmo ano, de 2020, as coisas estavam um pouco mais flexíveis, mas vieram a piorar depois. Aí, novembro de 2020, me pediu em casamento. Não foi outubro, não? Novembro. Novembro? Então, 2 de novembro. Então vamos tratar como novembro, gente. Na minha cabeça era outubro. Foi novembro. Na verdade, outubro era a nossa data de...
eu tive a certeza, gente, que nós tínhamos a certeza de que aquele era o tempo, embora nós não falássemos. Começou a surgir no nosso coração que é tempo. Era o tempo, que Você vai sentindo, assim. que namoro já não era mais uma opção pra gente, que a gente precisava. Toda vez que ele vinha, né, pra cidade, depois voltava, era muito difícil, né? Era muito difícil. Era bem dolorido, porque a gente já sabia que ia ficar mais uns 3, 4 meses. sem se ver, né? E não dava pra compensar esses 3, 4 meses em 3, 4 dias, que às vezes era o tempo que ele ficava. Que eu ficava lá, às vezes no máximo uma semana, né? Na casa da coitada da minha sogra, né, que pelo menos ainda me cedia estadia, então eu tinha onde dormir, tinha onde comer, o que facilitava muito, já que eu não tinha dinheiro, né, pra ficar em hotel, por exemplo. E aí nós marcamos a data do casamento, né, para 15 de janeiro de 2022, né, um pouquinho... 1 ano e 2 meses, né? Exatamente. Lembrando, gente, que era o período de pandemia, né? Mas a gente fez exatamente como nós planejamos. A gente seguiu o conselho de muitas pessoas, gente. Assim, a gente sempre fala, quer casar, mas não tem dinheiro, né? Muitas pessoas falam pra gente, só marca a data, que Deus prepara o resto. E realmente, gente. Mas a gente vai gravar outro vídeo contando somente sobre a experiência do nosso casamento. É um testemunho, na verdade. Mas em 2022, no início de 2022, nós nos casamos. Inicialmente a nossa ideia seria ir para São Bernardo do Campo, mas que é onde eu estava fazendo faculdade. Mas em 2021 ainda, eu assumi uma igreja temporariamente na cidade de Nhandeara. Eu estava pastoreando lá, pastoreei 6 meses sozinho, né, antes da gente se casar. E quando a gente se casou, a gente optou por não voltar para São Bernardo. Eu transferi o meu curso para a modalidade EAD para que a gente conseguisse continuar pastoreando ali aquela igreja onde nós ficamos até o finalzinho de 2024. 24. Ficou 3 anos lá. Ele ficou 3 anos e meio? Fiquei 3 anos e meio, a gente ficou quase 4 anos. Foi o início ali do nosso casamento, né? Início do nosso casamento, início do nosso ministério. Hoje nós não estamos pastoreando, mas estamos em outra cidade. Né? A gente hoje está aguardando designação da nossa igreja para uma outra, do nosso ministério, né, da Igreja Metodista, para uma outra igreja. Mas a princípio, gente, a nossa história, a princípio, né? Depois de não sei quanto tempo de vídeo já. Mas foi muito resumido. Foi muito resumido, porque é uma história bem longa. Muito cheia de detalhes, mas... A gente trouxe um pouco até, né? Dos detalhes, mas... Mas são muitos detalhes, gente, que a gente poderia fazer outros 10 vídeos, talvez. É muita coisa. Só com subtemas dentro desse mesmo vídeo, que são de coisas que aconteceram com a gente, mas que, pra quem conhece, gente, o Brunão do Morada, ele diz uma coisa engraçada, que ele gosta de histórias de casais que se conheceram, mas histórias que são empolgantes. Histórias longas. Nossa, ela é muito longa e muito cheia de detalhes. Pode ser que a partir desse mesmo vídeo eu faça aqui junto com ela de vez em quando vídeos falando sobre umas coisas, né? Porque tem muita coisa pra gente falar dentro dessa mesma história, de testemunhos, de conselhos, né, de experiências que a gente teve, e a gente não consegue trazer num único vídeo. Mas dentro disso, gente, nós vimos a mão de Deus em tudo, né? Muita gente não acredita que Deus prepara. Gente, honestamente, eu não acredito muito naquilo. Predestinação? Não é questão de predestinação. Eu acredito muito que você tem alguém separado, mas com a gente teve a sensação de que foi praticamente isso. Mas que Deus. Não sei porque que Deus quis, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, né? Inclusive hoje nós já temos um filho. Né? O que começou com algo aleatoriamente, culminou no nosso casamento. 2 jovenzinhos, né? Estamos caminhando aí para 5 anos de casado já, no total, mais de relacionamento. Mais de 10 anos mesmo. Já temos aí um menininho de 1 aninho e espero que vocês tenham gostado. Foi bem corrido, apesar do vídeo provavelmente estar bem longo. É um vídeo diferente, né? Primeiro vídeo junto, né? Que a gente faz. De muitos
que virão. Você deve estar se perguntando o porquê da desenvoltura dele, né, no vídeo. Ele é youtuber também, gente. Tem um canal aí, Entre Cantos e Histórias, né? Vou deixar o link aí pra vocês, né, do canal. Se inscrevam lá. Mas a gente sempre quis falar sobre isso, então foi uma oportunidade. Deixar de alguma forma registrado, né? Mas lembrando que nós vamos voltar aqui com muito mais detalhes. Tem o testemunho do nosso casamento também, né? Nosso casamento, ministério, visão sobre relacionamento, né? Do nosso testemunho sobre como nós entramos no ministério, como foi nossa primeira experiência de pastoreio. A nossa conversão também, né? Que tem um tempo antes, né, do que a gente contou aqui. Exatamente. Eu voltar aqui a falar sobre algo que foi o primeiro vídeo dela, né? Sobre o testemunho do nascimento do nosso filho, porque tem a visão dele, a minha visão das coisas. Mas pra gente não se prolongar mais do que já nos prolongamos, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom, gente, contar a nossa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se inscreva aí no canal, compartilhe com mais pessoas. Comente aí se você tem uma história bonita também, né? Eu acredito que muita gente tem. Tem, exatamente. Gente, fiquem com Deus. Beijo e até a próxima. Tchau, gente.